Pastor David, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir, né, para esse tema tão importante que é a questão da pornografia, do casamento, que tem sido um dilema. Legal. Com a gente também aqui no programa, mais uma vez, o pastor Felipe Bentley. Ele é teólogo, conselheiro bíblico, especialista na área sexual, fundador do Ministério Vida Pura, lidera esse ministério que trata o vício em pornografia e masturbação de uma perspectiva bíblica e neurocientífica. Ele é casado com a dona Flávia e tem uma filha que entrou na escola hoje, de 3 anos. Bem-vindo, Felipe. Mais uma vez, bom te receber, meu irmão. Oi, pastor, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Obrigado aí por mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E já que o senhor ressaltou que a minha filha está entrando na escola hoje, né? Se não fosse eu me livrar da pornografia, ela nem existiria, né? Então já fica uma mensagem de esperança aí para quem estiver ouvindo hoje. Legal. O David, você tem trabalhado ministrando a respeito de sexualidade saudável dentro da família cristã. Com que frequência você tem visto o problema de pornografia surgindo, brotando aí entre famílias cristãs, cara? Então, eu trabalho há 17 anos no objetivo de capacitar a igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, são várias questões, é um guarda-chuva de temas que vão desde a educação sexual infantil, gênero, orientação sexual, parafilias, vícios, uma série de questões ligadas a várias faixas etárias e vários contextos. Pornografia é um dos mais transversais, né? Que ela corta muitas faixas etárias, muitos tipos de problemas, muitos nichos diferentes, né? Digamos assim. Ela tem sido algo extremamente presente nos aconselhamentos, nas igrejas, e aí ela demanda desafia muito e demanda muito conhecimento, porque ela é um problema extremamente complexo, que tem a sua faceta ligada à parte do vício, da compulsividade, tem as questões emocionais, tem as questões espirituais, digamos assim. Então, tudo isso tem sido muito frequente. A pornografia é uma das coisas que mais cresce na internet hoje, que mais cresceu, que na verdade, desde que surgiu a internet, ela foi alavancada e alavancou a pornografia, uma coisa retroalimentando a outra. Então, o acesso é muito direto e tudo se tornou cada vez mais normatizado. A pornografia tem vários níveis também, né? Tem aquela coisa mais soft, a coisa mais pesada e afeta desde a infância. Então, a gente vê casos de crianças com 10 anos que já têm contato com pornografia. Até antes. Até antes, claro, isso, né? Desde a infância, aí vai na puberdade, adolescência, e chega na fase adulta sem conseguir se livrar daquilo. Eu, quando via pornografia, era na minha adolescência, eu era crente, eu não conseguia parar de ver. Na minha adolescência, eu estava na igreja, e as pessoas que me ajudavam, tentavam me ajudar, apesar de que eu não falava muito abertamente sobre isso, então eu escondia, era uma ideia assim, olha, você sabe que isso é errado, mas a gente não sabe o que fazer para lidar com aquilo que vai se tornando uma compulsão, né? Tá. Felipe, tem diferença da pornografia offline para quem é mais velho e que o acesso era mais complexo, mais rigoroso? Você tinha que enfiar a cara, ir lá na banca de jornal e comprar, ou alguém comprar para você, ou você usar de alguém uma revista, alguma coisa assim. Da pornografia online, cara? É bem diferente, né? Eu mesmo passei por essa fase de ficar olhando para cima, assim, na banca de jornal, né? Aquela carinha de cachorro pidão para ver se o jornaleiro ia me oferecer, porque eu não tinha idade para comprar, né? Então era todo um trabalho para você consumir pornografia e ali ter o contato com a foto estática. Era só a foto ali da nudez e pronto, né? Agora não, agora 10 ou até antes, a pessoa já tem um celular, pornografia em Full HD, alta definição, mandando toda essa informação pro cérebro. E de graça, né? Muitas coisas. Porque a pessoa só digitar o que ela quer ver e já aparece. De graça não é. As pessoas acham que é de graça, né? Mas o celular não é de graça, a internet não é de graça. Então você está vendendo o seu tempo ali para os anunciantes dos sites pornográficos que estão ali. Então, de graça nunca é. As pessoas têm essa ideia errada de acabar achando que é de graça. Por isso que quando ela encontra um caminho de restauração, ela quer que esse caminho de restauração também seja de graça, porque ela acha que ela está consumindo pornografia de graça. Mas de graça a pornografia nunca é, né? Então, os efeitos que a pornografia tem causado hoje, nessa nova geração,
são maiores do que a gente que começou lá com aquela pornografia offline, devagarzinho. Isso, a gente chegou no fundo do poço da mesma forma. Imagina hoje, né? Pastor, só para você ter uma ideia, o que mais tem acontecido hoje no Vida Pura são casais de 22 a 25 anos de idade, recém-casados, 3 meses, 6 meses de casamento, e que o menino não conseguiu ter relação sexual com a menina ainda, e agora que ele confessou que é por causa do vício em pornografia. Então ele não se atrai pela menina, ele não consegue ter uma ereção satisfatória se não for tendo contato visual com a pornografia e com a masturbação. Então o casamento já começa... Então você atende, por exemplo, esse tipo de demanda aí? Isso, exatamente. Legal. David, como você lida com isso? Quando é um casal cristão que chega, a mulher fala, o marido fala, quem se abre? Como que se estabelece um processo de libertação nesse caso aí? Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa está buscando ajuda, ela foi espontaneamente ou ela foi descoberta, né? Porque muita gente só procura por pressão do cônjuge ou porque acabou vazando, acabou sendo pego no consumo. E aí a disposição desta pessoa de encarar um processo não é exatamente a mesma coisa quando há um reconhecimento. Então é preciso um profundo reconhecimento da miséria na qual já estamos inseridos quando estamos viciados em pornografia. Esse reconhecimento às vezes demora muito, porque como o Felipe falou, a pessoa tem uma série de ideias que tentam minimizar o que é consumir pornografia. É só um vídeo, eu não afeto ninguém, eu não estou cometendo um pecado sério, grave. Não, é diferente de... eu poderia estar adulterando com a mulher ou com o homem, mas eu só estou olhando. Então, as racionalizações, as minimizações, a maneira como ela interpreta o que está acontecendo, às vezes não é suficiente para que ele se engaje de uma maneira profunda com um processo que é doloroso, de saída dessa dependência. Eu, particularmente, eu desenvolvi uma abordagem que é a partir do Evangelho. Então, uma vez eu conversei com um rapaz, ele morava até fora do país, e ele falou assim, cara, eu quero só parar de ver pornô, eu não quero me relacionar com Deus. Eu não quero virar crente. Eu não quero... Ele era crente. Esse que é o problema. Ele era crente, mas quem impressionou foi a mulher. Ele estava incomodado porque aquilo já estava atrapalhando, que a mulher enchendo o saco dele todo dia. Me procurou, legal, estamos conversando, e falou assim, você tem um método para parar com isso? Mas aí eu comecei a falar do geral para o específico, que a pornografia é apenas um sintoma. Do ponto de vista do Evangelho, que é como eu atuo de maneira mais focada, e eu deixo aqui aberto, né? Tem outras abordagens que são válidas, evidentemente, né? Várias outras abordagens completamente válidas. Se você pensar a partir do Evangelho, aquilo é apenas um sintoma que está refletindo a condição do coração do sujeito, que de alguma maneira se apega a um ídolo. Que a pornografia, ela é uma espécie de idolatria, porque a ela é dada uma função na sua vida. A pornografia é um regulador emocional, um regulador físico. Ela é consumida não simplesmente porque você acha legal vídeos daquele tipo. Aquele vídeo fornece um conforto, um consolo, um certo momento de felicidade que tem uma função. Tipo acalmar, uma droga. Só que do ponto de vista... de novo, droga está correto. Funciona no cérebro como uma droga. Do ponto de vista do Evangelho, é como uma substituição, porque eu deveria buscar alívio, conforto, consolo, que são buscas legítimas, todo mundo precisa disso. O problema é onde eu estou buscando. Eu deveria buscar em Cristo, em Deus. Eu não sei buscar prazer em Deus. Eu busco prazer fora de Deus. E aí a pessoa fala para mim assim, eu só quero parar de ver pornô, eu não quero revolucionar a minha relação com Deus, a minha relação com o mundo e com Deus. Eu quero apenas uma técnica comportamental para parar com isso. Eu, particularmente, acho isso extremamente insatisfatório, quer dizer, insuficiente. A pornografia está refletindo um caos maior. E alguns não têm tanta disposição e coragem de enfrentar esse caos maior, de perceber o quão perdido nós estamos. Não só do ponto de vista do que estamos consumindo com os olhos, mas em quem confiamos para buscar felicidade, em quem confiamos, em quem amamos mais do que a Cristo, mais do que a Deus, porque eu tenho dito isso frequentemente, nós buscamos pornografia porque achamos que Cristo não é suficiente.
Felipe, pergunta aqui de ouvinte. A pornografia é um caminho para o adultério ou já é um adultério? Para nós já é um adultério, né? É o que o David falou agora, né? As pessoas, elas assistem pornografia como se fosse um mal menor. Então eu não vou trair fisicamente a minha esposa, menos pior eu assistir pornografia. E eu já ouvi muito de pastores que já apoiaram esse tipo de ideia dentro dos aconselhamentos, né? A pessoa chegar e falar assim, mas o meu próprio pastor disse isso para mim, né? Então isso tem minimizado a questão do que de fato é um adultério e o quanto isso é destruidor dentro da família, né? Uma vez que a pornografia entra dentro do casamento, é inevitável que a comparação de corpos do cônjuge com aquilo que ele está consumindo na pornografia, achar que vida sexual é aquilo que ele assiste na pornografia, então ele quer reproduzir dentro do casamento aquilo que ele vê na pornografia. Então ele começa a ser mais agressivo, ele começa a ser mais violento, ele começa a tratar a esposa como um mero objeto sexual para satisfação do prazer dele. E ele acha que a mulher vai se submeter a isso e vai gostar disso porque é o que ele tem aprendido com os filmes pornográficos ali, né? Ele toma aquilo como verdade e traz para reproduzir dentro do casamento. Então também é uma forma de adultério, como se ele estivesse saindo fisicamente com outra pessoa. Você pensa também? O que acontece é que a Bíblia diz assim, né? Se você olhar uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela. É claro que os comportamentos eles têm consequências distintas. Não que seja menos grave, apenas distinto. Uma coisa é, por exemplo, eu xingar você, outra coisa é te matar. Inclusive, no Sermão do Monte, também Jesus compara as duas coisas. Embora as consequências sejam distintas, a essência é a mesma, que é a essência do adultério. E a palavra, inclusive, é interessante, porque a palavra adulterar, ela remete à contaminação de algo. Uhum. Então, você tem água num copo, o que é adulterar? Adulterar é inserir impurezas dentro de uma estrutura que está limpa, que existe e está limpa. Então, a pornografia insere um monte de impurezas que vai ter como locus a mente do sujeito e o seu casamento. E a outra coisa interessante é lembrar que mulheres também veem, né? Embora vejam com menos frequência e talvez consumam pornografias diferentes, mulheres também consomem, e todos, homens e mulheres casados que estão recorrendo à pornografia, vão colher, na verdade, a consequência de uma deseducação para o sexo real. A pornografia, sendo artificial como ela te mostra um sexo artificializado que vai te deseducando, te despreparando quimicamente, por causa dos efeitos que ela produz no cérebro, e também do sentido socialmente, vai te despreparando para uma relação sexual com seres humanos que não estão editados, que não são atores e atrizes, que não estão turbinados com remédios, que não são profissionais. São pessoas que vão fazer sexo de uma maneira diferente da pornografia. Então, a pornografia não apimenta a relação, não estimula a relação, não ensina a fazer sexo, ela ensina um conteúdo extremamente focado em você. Eu costumo dizer que você tem o play e o pause. Você pausa, você dá o play, você é o centro, você comanda tudo, você está acontecendo tudo num palco de um só, e o sexo no casamento é um palco de dois. E isso a pornografia não consegue nos ensinar. Eu vou abrir o microfone para você que está ouvindo a gente. Sei que o tema é muito pessoal, enfim, tem a vergonha e tudo mais, mas você tem aí o direito de não se identificar hoje, tá certo? Então, o nosso WhatsApp é 011 98484 9988. Você não vai falar ao vivo comigo, você vai mandar seu áudio. Então, manda seu áudio. Se você quer se identificar, você fala seu nome. Se você não quer, só olá, minha pergunta é tal, tá certo? E manda a sua pergunta para mim aqui. O WhatsApp, mais uma vez, 011 98484 9988, 011 98484 9988, e manda aí, se você tá pelo YouTube, manda aí para o link do programa, coloca no grupo aí da igreja, da família, sei lá de quem, e manda, espalha para mais pessoas, para que a gente também, esse programa consiga alcançar mais pessoas. Felipe, você tem aí
lidero o Ministério Vida Pura, um ministério que combate pornografia há muitos anos. Tem aumentado a pornografia, porque assim, predominantemente a pornografia sempre foi um problema mais do homem, do sexo masculino, do gênero masculino. Tem aumentado o consumo de pornografia entre mulheres? Vocês têm essa percepção ou não? Sim, tem aumentado bastante. E a gente tem um meio de ver, né, dentro do Vida Pura, que é porque hoje nós temos uma conselheira, a Mônica. Então, desde que a Mônica começou a trabalhar conosco, o volume de pedidos de ajuda de mulheres aumentou significativamente. Tipo, a partir do momento que tem alguém para ouvir elas, então elas começam a se aparecer. Então, quando a Mônica surgiu, a Mônica, né, e colocou ali que ela estava à disposição, né, para conversar com as mulheres, hoje só ela já não dá conta de todas as mensagens que ela recebe todos os dias, né? De mulheres. Tem mais mulheres seguindo a página do Vida Pura no Instagram do que homens. É certo que uma boa parte são de esposas que estão ali desesperadas querendo... Pelo problema do marido. Problema do marido. Mas muitas estão ali por causa do vício delas mesmas e que elas não conseguem alguém para falar. Então, toda segunda-feira, por exemplo, a gente faz uma reunião online com as mulheres. E tem muitas, cada semana que passa, mais mulheres participando porque elas acharam um lugar onde elas podem se abrir com segurança e sigilo, sem precisar se expor, né? Então, para nós, isso tem demonstrado aí um avanço muito significativo. Até mesmo, só para completar, tem um site pornográfico que surgiu, uma pesquisa recente, que o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia entre as mulheres. O Brasil é o segundo no mundo. Não vou Quem falar. ganha? Estados Unidos. Os Estados Unidos ganham. Tem aqui uma pergunta de ouvinte que chegou agora. Minha pergunta é: e quando o marido não vê vídeos, mas gosta de fazer pornografia com a esposa? Como é isso? Boa pergunta. Como é isso, né, velho? Consegue fazer isso aí? É quando, vamos ler de novo aqui. É quando o marido não vê vídeos. Então o cara não consome pornografia, não acessa. Mas gosta de fazer pornografia com a esposa. Aí é difícil. Então o nome disso aí é sexo. O que a pessoa quer dizer. Talvez ele tá falando imoralidade. Mas o que ele chama de imoralidade, né? O que ele quer dizer? Ele tá gravando... Então eu vou pedir parece que é uma esposa perguntando, então... Eu não sei se ele quer dizer, tipo assim, tá gravando, fazendo vídeos do casal fazendo sexo, entende? Para consumo próprio. Pode ser. Não sei se é isso, ou é algum ato sexual que ele chama de pornográfico. É difícil saber. Gravar você e sua esposa, seu cônjuge, pecado não é, né? O problema é que você vai fazer com isso depois, ou para quem vai isso. E hoje em dia, todo mundo, seu filho pega o celular. Esse é o problema, né? Será que se convém? Não sei. Mas em si, pecado não vai ser. Mas eu queria fazer um adendo do que você falou, Felipe, da mulher, porque tem algo adicional na mulher. Elas frequentemente se sentem piores. Por quê? Porque como é um pecado, entre aspas, de homem, então imagina você... existe um mito, né? Não, é só homem que vê pornô. Quando a mulher tem muita vontade e começa a ver e se vicia, ela é adicionada, né, na sua mente a ideia: caramba, se é tão ruim que você peca um pecado que você nem deveria pecar. Que isso aí é pecado de homem. E elas se sentem mais culpadas ainda, mais destruídas, porque fala assim: caramba, o que está acontecendo... será que eu sou mulher? Por que eu sou essa mulher como é que eu vivo a minha sexualidade feminina? Então, a ideia de que a mulher não gosta de sexo, a ideia de que a mulher não é sexual, a ideia de que a mulher não é visual, eu costumo brincar, viu, César? Porque o pessoal fala assim: homem é visual, mulher pelo que ouve. Eu até entendo de onde isso vem, faz sentido. Os casais, o pessoal fala muito fala muito, mas faz sentido até pelas estatísticas do vício pornô. No entanto, a gente não pode deixar com que isso extrapole e vire a ideia de que a mulher é cega. Eu costumo dizer assim, cara, se a mulher vê um homem feio, ele fala assim: é um homem feio. Não precisa falar assim, fala alguma coisa aí pra eu saber se é feio ou não. Ela viu um cara feio, ela sabe. Ela tem julgamento estético, ela tem julgamento erótico, ela tem atração afetiva erótica, independentemente do que a pessoa fala, da conversa. Eu acho que cada um também é cada um. Tem muito homem que também, dependendo do que a mulher fala, não atrai. Isso. Ela pode ser muito também bonita, é muito emocional, comunicativo. E agora, o que é real é o tipo de pornô. Então, geralmente, as mulheres... Isso é geral, não quer dizer que sempre é assim. Mas, em geral, as mulheres consomem um tipo de pornô que tem um pouco mais de enredo,
ou tenta ter mais enredo, é aquela coisa do pornô mais real, menos aquele só o sexo ali genitalizado. Então, existe mercado, no mercado foi se especializando, por isso que também aumentou o número. Nichos, né? Os nichos, o mercado entende mais como é que a mulher funciona. Então, a pornografia ela vai sendo articulada, ela vai sendo produzida para essa demanda. Isso também faz o nicho aumentar. Maravilha. Temos áudio de ouvintes, então vamos embora lá. Eu falei aqui no começo que ia liberar os áudios, não liberei até agora, então vamos lá. Se você quer perguntar sem se identificar, é só mandar seu áudio. 984849988. A gente está em São Paulo, então 0 operadora 11, aí sim, 984849988. Bora lá, Rafa, solta uns dois aí. Oi, boa tarde, debatedores. Eu gostaria de perguntar, eu pelo fato de conhecer a pornografia muito cedo, com os 8 anos de idade, e se masturbava muito, então eu casei e isso eu creio que ficou meio que uma rotina, a gente manter a relação e chegar ao orgasmo muito rápido e ter que estar segurando por causa da parceira, né? Mas ali você já se satisfez. Isso é consequência de longos anos se masturbando? Tem como mudar isso para que você também possa se satisfazer? Hoje não faço mais isso, mas eu vejo que prejudica um pouco na relação. Bom dia, me chamo Simone. Eu gostaria de saber como lidar com a pornografia e a sexualidade numa criança de 11 anos. Tem muito a ver com a espiritual. O pai dele era viciado em pornografia e desde que ele era menorzinho, desde 1 ano e 4 meses, eu já notei o desejo dele, a sexualidade dele ativa. E recentemente eu descobri que ele já tem uma vida sexual ativa. Como lidar com isso? Ok, 2 perguntas, vamos lá. Você vai em qual, Felipe? Eu vou na primeira, vou deixar o David na segunda. O PO vai por David. Vamos lá. Essa é muito boa, essa da segunda aí, excelente. Então bora, vamos lá. Bom, a masturbação ela vicia da mesma forma que a pornografia vicia, né? A nível cerebral, a masturbação cria novos caminhos neurais no cérebro. E aí estabelece-se o vício. Então o que acontece? A minha mão é seca e a relação sexual ela tem lubrificação. Então o atrito que a minha mão causa no pênis é diferente do atrito que vai ter na relação sexual. A pressão que a minha mão faz no meu órgão genital é uma pressão diferenciada da pressão que ele vai encontrar ali, pênis e vagina. Então isso é um dos fatores que levam esse homem a ter uma ejaculação precoce. Ele está habituado a ter uma certa sensibilidade na hora da masturbação, que é totalmente diferente da sensibilidade que ele tem na hora da relação sexual. Então, quando ele vai para o ato sexual, que ele vai ali, pênis, vagina, só a sensibilidade ali da glande na vagina, ele já começa a ter a vontade de ter um orgasmo, né? E isso vai levando a essas relações insatisfatórias. Isso quando o homem também não tem o problema da própria ereção por si só, né? Que ele não consegue ter uma ereção satisfatória. Ele já condicionou o cérebro dele a se excitar com aquilo que ele vê e com aquilo que ele vai se masturbar. Não com a esposa nua, com as carícias, com tudo aquilo que envolve no momento preliminar do sexo, né? Então agora, no Vida Pura, nós trabalhamos isso no que nós chamamos de programa de renovação da mente, que vai lidar com o que o David falou mesmo, com a idolatria do coração e com o que o vício causou no cérebro. Então agora existe um caminho que a gente consegue reverter essa situação para que ele possa ter de fato uma relação sexual. Aí, né? Não é de um dia para noite. Não, é com o tempo. Esse é um dos problemas. Ninguém quer encarar processos. As pessoas querem soluções imediatas para algo que elas construíram durante muitos anos na vida delas. Quantos anos faz que esse ouvinte se masturba? Desde 8 anos, então, ele falou. E quantos anos será que ele tem hoje? Então a gente pode colocar aí pelo menos uns 20, 30 anos de masturbação que vamos... Que ele quer resolver numa semana. Né? E não vai acontecer. Tá. E ele é casado, né? Mas é casado. importante falar da ejaculação precoce, né? Isso é uma disfunção. Tem várias causas, essa é uma das causas, é verdade, e pode estar associada a outras causas. Por exemplo, ansiedade. Então, é um fenômeno geralmente psicológico e biológico ao mesmo tempo, quer dizer, tanto do que ele consumiu, que o Felipe acabou de falar, mas também tem a ver com ansiedade, como é que ele está dentro dessa relação com a esposa. Então, isso tem tratamento, é bom que se diga, né? Além da questão da pornografia, ele precisa também encarar o tratamento da ejaculação precoce, que pode estar vinculada, mas pode ter outros fatores.
Entende? Geralmente é multifatorial. Legal. Sua parte ficou para Simone, a ouvinte Simone, que viu que, eu não sei se é filho dela, mas ela fala, uma criança de 11 anos, cujo pai foi viciado em pornografia, e ela nota que desde 1 ano e pouquinho a criança é mais sexualizada, sensualizada. Hoje parece que tem uma vida sexual ativa com 11 anos. Isso aí, pode isso? eu ouvi o áudio com causa certa espécie, né? Causa certa reação assim estranha, né? Porque você está falando de uma criança de 11 anos com vida sexual ativa, com consumo de pornografia, num contexto familiar que a gente não sabe qual é. Consumo de pornografia de criança, se isso foi estimulado, apresentado, isto é abuso sexual. O nome disso é violência sexual. Expor criança a qualquer tipo de pornografia não é outra coisa a não ser abusar sexualmente da criança. E não precisa tocar na criança. A exposição já configura, assim como configura crime... Já dá cadeia, no caso. Assim como configura crime eu baixar pornografia infantil, que já seria o outro lado da moeda. Basta baixar no computador, isso já é considerado crime. Posso até falar sobre isso depois. Mas a Simone ela fez a pergunta assim, eu até anotei aqui, é espiritual? Quer dizer, eu acho que eu entendi da seguinte maneira, aí o pai via, então por causa do pai ele vê essa ligação tipo assim, geracional, que tenta explicar as coisas como se fosse uma mágica, então porque o pai vê, a criança vê, ela é muito insuficiente. A criança foi submetida a isso. Ela vê porque ela pode ver. Ela pode deixam ver, ela ver. Isso é espiritual, é muito espiritual, mas não porque veio uma maldição automática. Porque tem um contexto aí de clara negligência. Posso até estar exagerando, mas eu quero dizer, provavelmente, um contexto de negligência. Vida sexual ativa de uma criança de 11 anos, quer dizer, ela está tendo relações sexuais, como assim? Talvez o que ela quer dizer é que a sexualidade é aflorada, mas entenda, todo mundo tem sexualidade desde que nasce. Sexualidade não surge na puberdade, sexualidade é inevitável, ela é intrínseca ao ser humano, ela vai ser vivenciada na infância, o problema é como isso está sendo vivenciado. Sexualidade é diferente de sexo. A criança não faz sexo, não deve fazer sexo, mas ela tem sexualidade. Ela tem interesse, pode ter interesse erótico, mas ela vai se comportar a partir daquilo que lhe é apresentado. Então, isso aqui são sintomas muito preocupantes de uma provável educação sexual ou negligente, ou até mesmo, provavelmente, abusiva. Isso é muito sério. Então, procure, essa pessoa precisa procurar, quer dizer, primeiro passo é como eu posso proteger essa criança. Antes de pensar qualquer coisa, como é que eu vou tratar, como é que eu vou responsabilizar quem fez qualquer coisa, como eu protejo essa criança. Ela precisa de proteção, não adianta demonizá-la, não adianta puni-la, castigá-la e não protegê-la. Porque de colocar algum lugar a culpa no veio. Satanás, ou no pai, ou na mãe. Exatamente. Vamos lá, tem ouvinte áudio, solta mais um, eu tenho que fazer um intervalo, mas solta mais um aí. Pai Senhor, pastor, meu nome é Alexandre. Eu tenho um problema muito sério com masturbação, assim, de um ato muito perigoso, que eu vejo que o estímulo é quando eu vejo adolescentes, entende? Guardo fotos do Facebook, do Instagram, de meninas e como fazer, né? Para dar um basta nisso. E aí? Pastor, os 2 gêneros pornográficos mais pesquisados hoje no Brasil, em segundo lugar, é de fato, o meu tio veio me visitar, o meu pai me castigou. São gêneros que incentivam o abuso sexual, a pedofilia, o incesto. Só perde para o gênero vulgarmente conhecido como categoria dos cornos, o desejo de ver a esposa tendo relação sexual com outro homem. Isso é o que mais cresce hoje no Brasil. E o que está acontecendo com esse rapaz aí é o que nós chamamos no Vida Pura de espiral da degradação. Então, ou seja, aquilo que satisfazia ontem, hoje já não satisfaz mais.
Então ele vai procurar níveis cada vez mais degradantes para satisfazer o seu prazer. Então ele começa a negociar aquilo que era abominável ontem, hoje deixa de ser abominável e amanhã você já se vê praticando. Então o que ele está fazendo? Mas ele está na porta da pedofilia, né? Na porta não, já tá, né? Porque isso já é considerado por pedofilia? Não sei como que é. Eu não dá para entender exatamente o que ele quis dizer, adolescente, né? Depende muito do... Tecnicamente, está falando de menor. Mas adolescente, né? Então, tecnicamente, exatamente. É isso mesmo, pornografia, pornografia. Também depende do que é essa foto. Não necessariamente é uma foto de um vídeo feito para ser pornografia, né? Pode ser um vídeo ele tá falando que ele de pega, TikTok. Ele capta no Facebook, isso, né? Então... eu imagino que é tipo um vídeo que uma adolescente sensualizando ali, dançando uma música. Que é o que mais tem também. Que né? tem muito, toneladas. Então, não é necessariamente... Porque o conceito de pornografia é interessante, né? O conceito de pornografia não basta a nudez. Isso é muito importante ser dito. Porque você tem obras de arte que tem nudez e não são pornográficas. Inclusive, no Vaticano. Você tem muita arte sacra que tem nudez. O conceito está entre um material feito para excitar. É um material feito para excitar e o consumo, que é um consumo que visa a excitação. Então, eu posso usar materiais que não são exatamente produzidos para excitação. Quando não tinha pornografia no Brasil... Logo no início do século XX, era muito difícil chegar aqui, usava-se livros de anatomia para masturbar, para ver, então era tudo muito restrito. Livro de anatomia não foi produzido para excitar, foi produzido para educar, mas era usado para isso. Então, entre o motivo da produção e o motivo do consumo está o conceito de pornografia. Entre o motivo pelo qual eu estou fazendo e o motivo pelo qual eu estou consumindo. Ele está usando fotos que podem ou não ter sido feitas para este fim, com o fim de se excitar. Portanto, aí está o conceito de pornografia. É muito sério, porque isso pode escalar, se já não está, pode escalar para coisas mais explícitas. E como eu falei ainda há pouco, você baixar, aí quando é pornografia mesmo, explícita, infantil ou adolescente, isto configura crime. Eu atendi uma vez um cara... Ele passou dos 16 aos 30 e poucos consumindo pornografia infantil. E provavelmente adolescente no meio também. Só que fechado na casa dele. Um dia a Polícia Federal bateu do nada na casa dele. Aconteceu exatamente o que eu estou falando. 16 a 30 e pouco ele ficou lá vendo, baixando. Ele não produzia, ele não abordava exportava. Crianças, inclusive ele falou para mim, eu nunca tocaria numa criança. Eu olhei para ele e falei assim, mas você não via vídeo? Não, eu vejo uma coisa. Ter coragem de... Mas eu acho absurdo quem abusa de uma criança. E ele, um dia do nada, ele não, assim, porque teve um dia lá de operação de uma rede de pornografia infantil, bateram na casa dele, o levaram para a delegacia. A escrivã deu o meu contato para a mãe e ele foi parar lá na igreja por causa desse contato. Ele já tinha sido denunciado, portanto, a minha questão não era se eu ia denunciar ou não. Ele já tinha ido para a cadeia, tinha pagado fiança e tinha saído. E ele começou, foi muito interessante como ele começou. Ele falou assim, eu comecei no ensino médio com uma professora que passou um trabalho sobre pedofilia. Caramba. Professora de... De novo, a ideia de educar. A ideia de educar. Exatamente. Só que ela passou um trabalho para pesquisar sobre o mal, né, o fenômeno da pedofilia. E ele disse que foi pesquisar e não foi na Deep Web, foi na web mesmo, normal. Eles buscando conteúdo didático, encontrou fotos e uma coisa foi levando a outra e começou a consumir o assunto. Então isso é muito sério e a pessoa precisa, essa pessoa aqui, nesse ouvinte, né, precisa ficar atento para onde está chegando nessa degradação e quais riscos ele está tomando, como o Felipe falou. O pastor, só um adendo rapidinho, que o que o David falou é interessante, que as pessoas elas falam assim, né? Eu só vejo. Eu jamais vou ter coragem de encostar numa criança. Isso. Mas existe algo hoje comprovado, até neurologicamente, que é a hipofrontalidade, que é a diminuição do córtex pré-frontal em pessoas que consomem pornografia. E uma das coisas que isso acarreta é que é no córtex que tem os nossos inibidores de ação.
Conforme ele diminui, você não tem mais a sua ação inibida. Você vai indo sem medo e sem medir as consequências. Então esse homem que hoje está falando assim, olha, mas eu só tô vendo uma foto, amanhã ele vai ser o abusador, vai ser o pedófilo, se hoje ele não tomar a decisão de fazer o caminho contrário.